Caríssimos irmãos, caros fiéis, caros do Padre Tarcísio, antes de começar, queria lembrar que haverá um casamento no sábado. Se alguém souber de algum impedimento que o torne inválido ou ilícito, deve denunciá-lo sob pena de pecado mortal. Por a gente ver a seriedade do casamento, a seriedade desse sacramento, que a Igreja cerca de tantas precauções. E ninguém deve se casar sem amadurecer demoradamente no que está fazendo, bem aprender o seu catecismo, bem seguir as aulas que são dadas sobre o casamento, bem estudar a vida dos santos, procurar ler a vida, por exemplo, esse belo livro que chama História de uma Família, que conta a história da família de Santa Teresinha, para que todos saibam o que é uma família. Não é uma coisa tão simples assim, uma família. E se o Evangelho de hoje nos fala dessa abominação, da desolação posta no lugar santo, esse lugar santo é também a família. E a família de hoje está violada pelas leis iníquas que querem destruir a família e de fato a destroem. E se nós queremos ter famílias realmente sólidas, isso começa já com o catecismo. Isso começa já bem antes de um noivado. Começa agora. Começa por bem assistir à missa, bem se confessar, bem comungar, bem seguir as aulas do catecismo, bem meditar, bem rezar o seu terço, ser um bom católico. Porque se nós negligenciarmos o momento em que a gente devia se preparar para o futuro, quando chegar a esse momento nós não estaremos preparados. E aí nós não começaremos bem essa coisa tão importante que é fundar uma família. Hoje se termina a série dos domingos do ano litúrgico. Domingo que vem teremos o primeiro domingo do Advento. Estamos, pois, no fim do ano chamado litúrgico, pois a Igreja encerra com o domingo de hoje o ciclo dos diversos tempos que retraçam toda a história da redenção. É toda a história humana, toda a história da Igreja, a vocação dos homens, a vida sobrenatural, que é descrita domingo após domingo. A começar pelo primeiro domingo do Advento, que será o próximo domingo, até o último domingo depois de Pentecostes do ano que vem. E assim, todo ano se renova essa série de domingos que vão descrevendo desde do anúncio do Redentor, e desde a criação do mundo, desde o pecado de Adão e Eva, até o dia do juízo final, que é o assunto que é descrito no Evangelho de hoje. E o centro de toda essa história é Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a pedra angular, o princípio e o fim de todas as coisas, a pedra que foi rejeitada pelos construtores e que cairá sobre eles em juízo de reprobação, se eles não quiserem se converter ao Redentor de suas almas. Ao terminar então o ano litúrgico, a Santa Igreja põe diante de nossos olhos aquilo que acontecerá no fim, antes da vinda de Nosso Senhor, que virá para julgar os dias dos mortos. O Evangelho de hoje nos fala só dos acontecimentos mais marcantes, mas sem dar nenhuma data, dando, porém, os sinais que nos permitem saber que esses acontecimentos estão próximos e que estão já, de certa forma, iniciados. Na liturgia se costuma ressaltar o que há de mais notável no Evangelho para pôr em evidência os ensinamentos próprios de cada domingo ou de cada festa, tanto do Evangelho como da Epístola. Para isso, a Santa Igreja se serve de uma série de meios, como são a escolha das palavras do introito, como são as palavras da coleta, que é essa oração feita logo antes da Epístola, na qual a Igreja coleta, assim, é coletar, resumir o que ela tem a pedir de especial num domingo ou numa festa. Além destes meios já assinalados, há também as outras peças que são cantadas na missa, como o gradual, o aleluia, a antífona da comunhão e as outras orações também, que
compõem o missal. Porém, hoje nós iremos procurar o essencial do ensinamento do Evangelho de hoje, da missa de hoje, não na missa propriamente dita, mas no ofício do dia. Nos ofícios que os monges cantam, há em cada domingo 2 antífonas que nos darão o tema do sermão de hoje. As antífonas são como refrões que nós cantamos no início e no final de um salmo, ou então no início ou no final de uma passagem, de um cântico tirado da Escritura, uma espécie de refrão. E o refrão é aquilo que do qual se quer chamar mais a atenção numa melodia, num canto. Um refrão é aquilo que volta com frequência, para que a gente possa fixar alguma coisa de importante. Vejamos, pois, a antífona de Laudes, que nós cantamos antes e depois do cântico do Benedictus. Canto Benedictus, esse que cantou o São Zacarias, no momento em que ele recuperou a fala no dia do batismo, da circuncisão de São João Batista. Então nós cantamos esse cântico em Laudes todo dia. E então, antes de começar o cântico do Benedictus, há uma antífona. Essa antífona é retomada no final do cântico do Benedictus. Há uma certa solenidade nessa antífona e nesse canto do Benedictus. E a outra antífona será a de Vésperas, que nós cantamos antes e depois do Magnificat, que retraça as palavras que o cântico Nossa Senhora compôs e recitou e cantou quando ela foi visitar sua prima Santa Isabel. O que dizem essas antífonas? Elas nos descrevem uma o mal e outra o remédio a este mal. O mal que está predito no Evangelho e o remédio para este mal que está predito no Evangelho. Na antífona de Laudes, retomadas as palavras então do Evangelho de hoje, que estão no início do Evangelho, quando vistes a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, de pé, no lugar santo, quem lê entenda. Eis aí a antífona, toda ela tirada do Evangelho de hoje. Que lugar santo é este, e que abominação da desolação é esta? Procuremos nós entender, já que o Evangelho nos diz, ou melhor, nos adverte e ordena, quem lê, entenda. Deus quer que a gente entenda. Amai a inteligência, dizia Santo Agostinho. Necessário então procurar entender. Peçamos a São Jerônimo, padre e doutor da Igreja, cujo texto, explicando essa passagem, foi escolhido para ser lido nas matinas dessa noite. Os monges hoje, durante a noite, vieram aqui na capela e cantaram matinas. E leram, cantando uma melodia muito simples, que é do domingo, no qual a gente lê não só o Evangelho, mas a explicação do Evangelho. E São Jerônimo, hoje, esta noite, nos dava a explicação dessa passagem. E o que dizia ele? Por abominação da desolação pode-se entender todo dogma perverso, quando nós o veremos de pé no lugar santo que é a Igreja. Palavras simples, mas que se aplicam ao que nós estamos vendo hoje. Por abominação da desolação, pode-se entender, diz São Jerônimo, todo dogma perverso, quando nós o veremos de pé no lugar santo que é a Igreja. Eis aí a explicação, ou melhor, uma das explicações de São Jerônimo, doutor máximo na interpretação da Escritura. O dogma perverso, ou seja, a heresia, o erro, de pé, ou seja, honrado, no lugar santo, ou seja, na Igreja. Que mistério! Mistério, mas mistério anunciado, previsto nas Escrituras. Quem ler, entenda. Nós diríamos quem ver e viver estes tempos, entenda que eles chegaram. Será então agora o fim? Não sabemos. Só Deus sabe os tempos e os momentos. O que sabemos é que o Concílio Vaticano II ensinou o liberalismo, pôs o liberalismo de pé no lugar santo. O que sabemos é que em Roma se promove o ecumenismo.
O que sabemos é que em Roma se adotou uma missa protestantizante, heretizante. O que sabemos é que a abominação da desolação foi posta no lugar santo. Virão dias melhores ou piores no futuro? Não sei. No futuro imediato, né? Estamos todos participando da cruzada do Rosário. Nossa Senhora, toda oração bem feita é atendida, nos diz São Tomás. Mas, como dizia Nosso Senhor, a Santa Gertrudes, que reclamava que suas orações não eram imediatamente atendidas, que ela fazia por uma pessoa, e Nosso Senhor disse, eu guardo suas orações para o momento oportuno. Se você tivesse um sobrinho que fosse muito pequeno, e você tivesse dar a ele uma grande soma, o que você acharia melhor? Dar tudo na mão dele, em dinheiro vivo, ou comprar para ele uma propriedade da qual ele entraria em posse quando ele chegasse à maioridade? Ela respondeu, eu compraria uma propriedade, para que quando ele crescesse, chegasse à maioridade, tivesse mais maduro, com juízo, ele então entraria em posse e saberia fazer bom uso. Ele respondeu, é exatamente o que eu faço. Eu guardo as suas orações para o momento oportuno. Então não sabemos se essa cruzada do Rosário terá o seu efeito imediato agora, ou se Deus aguardará para um momento que virá após grandes males que talvez venham mais cedo que nós pensamos, ou ao contrário, virão mais tarde. O que sabemos é que o anticristo virá, quando nós o ignoramos. Mas os sinais já não estão diante de nós? Sim, muitos deles já estão diante de nós. Mas muitos santos pensaram que o fim do mundo e o anticristo eram para o tempo em que eles mesmos estavam vivos, como no caso de São Vicente Ferrer, como no caso, de certa forma, de São Pio X, pois ele faz alusão ao anticristo na sua primeira encíclica. E esses tempos não chegaram, por uma razão que nos é desconhecida. Talvez porque certamente porque o número dos eleitos não está completo. Mas o que sabemos é que é certo que eles virão. E as dores dessa paixão da igreja já começaram. Se haverá uma pausa, não sabemos. O que sabemos é que o mal, como um tumor, irá crescendo, até chegar ao seu ponto culminante com a vinda do anticristo. Eu seria mais inclinado a pensar que o anticristo está próximo, mas é uma pura opinião pessoal. Quem viver, verá. O que importa é considerar agora o remédio, que nos é indicado na antífona de vésperas. Que diz a antífona? Amém. Eu vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso se realize. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Eis aí o remédio contra as novidades, contra o modernismo, contra o progressismo. Minhas palavras não passarão. Que palavras? As palavras que nós resumimos com o nome de tradição. Tradição, ou melhor, revelação. Revelação chega a nós pelos dois meios que são a Sagrada Escritura e a tradição. A tradição, de certa forma, é mais importante, pois o que Nosso Senhor ensinou foi primeiro oral, e a tradição é justamente a parte oral. E a tradição que definiu, que permitiu saber quais eram os livros canônicos, quais livros inspirados, e distinguir daqueles que não eram. Então a tradição tem uma certa precedência em relação à Escritura, mas são os dois meios da revelação. Os dois são divinos, os dois são de origem divina. Devem ser recebidos com a nossa fé completa e inteira. A revelação, então, está consignada na Escritura e na tradição, e confirmada e explicada no mistério infalível da Igreja. O remédio nós conhecemos, é ficar fiel a este depósito, ficar fiel a esta palavra, da qual Nosso Senhor falou: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Esse é o remédio. Por isso que Dom Lefebvre e Dom Antônio tinham razão, pois eles não fizeram outra coisa senão dizer: guardai essa palavra, que não passará. Vaticano II passará, o mundo moderno passará, mas as palavras de Deus não passarão. O que não passará? Não passará o ensinamento que diz que não foi dado aos homens outro nome,
pelo qual eles possam ser salvos, senão o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que o liberalismo é uma falácia, uma mentira do pai da mentira, uma verdadeira heresia, e que o modernismo, filho do liberalismo, é o resumo de todas as heresias, como dizia São Pio X, como que esgoto coletor de todos os erros. Isso nos ensinou a Igreja, e os céus e a terra passarão, mas este ensinamento não passará. E se nós formos fiéis a esse ensinamento, nós também não passaremos, mas ficaremos para ir eternamente com nosso Senhor. Hoje o erro está de pé no lugar santo, mas ele passará, pois os erros modernos são os erros do mundo, e o mundo passará. Enquanto que a tradição é o ensinamento de Deus, e Deus não passará. E por isso aquele que estiver com Deus não passará. Nós devemos botar a eternidade dentro de nossas vidas, porque o que tem de eterno em nossas vidas também não passará. Está dito que todas as virtudes passarão, mas a caridade não passará. Então, se nós quisermos estar realmente firmes e resistir ao que acontece hoje, nós devemos unir esse amor à verdade, a essa verdade do amor que é a caridade. Aqueles que se aderem ao erro se corrompem, porque o erro corrompe. O erro na inteligência acaba corrompendo a vontade. Quando Deus perguntou a Eva por que você fez isto após o pecado original, Eva respondeu: o demônio me enganou. Então nós devemos começar purificando a nossa inteligência. Daí necessidade de estudar o catecismo, daí necessidade de ser fiel à doutrina. Doutrina não é tudo, mas é o começo de tudo. Então, peçamos a Deus que a gente imite Dom Lefebvre, imite São Pio X, imite todos os santos. Eles guardaram o que a Igreja ensinava, e eles creram e viveram o que a Igreja ensinava. E crendo nessa verdade que a Igreja ensina, eles se santificaram. Alguém poderia objetar, mas hoje a Igreja ensina algo diferente. Não, não é a Igreja. Quem ensina o ecumenismo, o liberalismo, a reunião de Assis, não é a Igreja. É algo que está na Igreja, mas não é a Igreja. Eles saíram do meio de nós, dizia São João, mas eles não eram dos nossos. Não, a Igreja, ela só ensina aquilo que procede do Espírito de Deus. Isto é algo de delicado, porque o que está se vendo hoje é algo que, como diz o Evangelho que acabamos de ler, quando virdes a abominação da desolação posta no lugar santo, onde não se esperava, como Oliveira dizia, no tempo de Pio XII, eu pensava que era impossível acontecer o que eu estou vendo hoje. Impossível. Era algo que inimaginável. Nenhum de nós poderia imaginar que nós veríamos o que aconteceu no Concílio Vaticano II. A abominação da desolação posta no lugar santo. O erro, o dogma perverso, para utilizar a expressão de São Jerônimo, posto dentro da Igreja. Mas não é a Igreja. Quem o pôs, como naquela parábola do campo, em que um homem semeia o trigo e depois vem o inimigo à noite e semeia o joio. E quando cresce, os empregados vão ver o dono do campo e diz: Senhor, não semeaste o trigo? Como é que o joio está no meio do trigo? E o homem diz: foi o inimigo que fez isso. Então sejamos bem atentos, vigilantes. O inimigo roda em torno de nós, procurando a quem devorar. E esse drama, nós devemos realmente parar e considerá-lo, porque o demônio é capaz de nos levar para o inferno. Hoje à noite, durante matinas, havia várias leituras. E as leituras do segundo noturno eram um texto de São Basílio, sobre o juízo final e sobre a gravidade das penas que serão aplicadas àqueles que não guardarem essas palavras de Nosso Senhor, que não aplicarem o ensinamento da Igreja. Não é uma brincadeira, não é algo que a gente possa dizer, isso é interessante, mas eu posso esquecer.
eu posso me ocupar em outra coisa. Quem está, quando vier esse momento, diz o Evangelho de hoje, quem está no alto da casa, não desça para pegar alguma coisa. Isto é, quem está na contemplação, não desça para se ocupar daquelas coisas que não importam à salvação. Procurem guardar a sua mente ocupada em Deus, porque do momento em que vem uma ventania, no momento em que vem um terremoto, no momento em que vem uma grande tribulação, é necessário se apegar fortemente ao nosso rosário, à nossa contemplação, ao pensamento de Deus, porque quem está andando pela rua, se ele se deixa, ele se descuida, o demônio o fará cair diante de uma tela de internet, para cair diante da rua, porque ele não guardou os seus olhos. E por que ele não guardou os seus olhos? Por que ele caiu diante de uma tela de internet? Porque ele desceu do alto da casa, porque ele abandonou o pensamento de Deus. Vendo a Deus ninguém peca, diz o adágio, isto é, tendo presente diante dos olhos as verdades eternas, verdades que não passam, assim a alma se fortifica. Em nós a vontade e a inteligência vão juntas. É interessante notar nos textos de Santa Teresinha a insistência com que ela repete a palavra eu sei. Eu sei o que Nosso Senhor disse a Santa Maria Madalena. Eu sei como Ele tratou a pecadora. Eu sei, eu sei. É necessário que a gente tenha grandes convicções, porque as grandes convicções, mas não só ter convicções, mas tê-las continuamente diante dos olhos. Nada mais importante na vida espiritual, dizia um autor francês, do que refrescar o olhar que nós depositamos sobre as verdades essenciais. E assim deve ser o católico. Alguém que gosta de repassar na sua mente as grandes verdades essenciais, que gosta de ler os livros escritos pelos grandes santos, gosta de ser um habituado, um amigo, uma pessoa que está, que quase faz daqueles de um Santo Agostinho, de um São Jerônimo, como um companheiro, pela assiduidade com que ele tem em ler esses santos, que seja São Agostinho, São Jerônimo, São Afonso Ligório, qualquer que seja, cada um tem suas preferências, mas que tenha essa assiduidade, que a assiduidade em ler, a assiduidade em pensar nos mistérios do Rosário, isso que dá à alma uma capacidade de resistência. Senão a alma vai meio solta e quando vier um embate, quando vier uma tribulação, quando vier um terremoto, por assim dizer, espiritual, uma ventania espiritual, a alma cairá. Cairá porque será como uma árvore que não tem raízes profundas. E assim ela cairá. Então peçamos a Deus que essas duas antífonas, tanto de laudes como de vésperas, estejam sempre presentes diante dos nossos olhos. Os tempos que nós vivemos são tempos difíceis. E outros virão mais tarde, ainda mais difíceis. E qual é o remédio? Minhas palavras que não passarão. Quem está no alto da casa, não desça embaixo, mas guarde bem o pensamento em Deus. E assim se estarão fortes com a ajuda da Virgem Maria e obterão a vida eterna, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.